Beleza, meu querido. Obrigado, Marcos. Um abraço. Então, pessoal, boa tarde a todos, galera, povo lindo, ó, que a gente já vê aí, ó, que já conheço, a Lu, a Julieta, a Eliana, um beijão para todo mundo aí, a Luciane, a Lúcia, galera legal. Gente, eu vou tentar economizar tempo, porque assim, a lista é grande de coisas para falar. Mas a nossa oficina hoje, a nossa preocupação maior, as nossas preocupações maiores é entender por que que o jovem não permanece na casa espírita, né? Por que que ele não vai ou para um grupo de estudos, ou por que que ele não vai para algum trabalho, de repente, na assistência ou em outro departamento da casa? Essa é a nossa problemática hoje. E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, como um disque de descarrego, sabe? Quero que vocês peguem esse chat, que vocês digitem tudo que vocês acham que por que que o jovem não permanece na casa espírita de vocês, tá? Começa aí. Bora botar um monte de coisa aí, que eu quero ler muita coisa, porque a gente vai trazer alguns dados que vão ajudar vocês nessa temática, tá? Por que que ele não permanece na casa espírita ou por que que ele não vai depois da juventude para um outro, né, um estudo do ESD, ou por que que ele não vai para o livro, por que que ele não dá essa sequência? O que que acontece aí? Por que que ele fica tanto tempo ali na juventude? Bora botar ali no chat, bora botar que a Letícia vai ler ali para nós, que vocês vão colocando. Manda ver, manda ver. É disque descarrego. É para botar tudo que vem. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai hoje conversar sobre essas problemáticas. Ó, vamos começar lá, Lê? Quer começar pela primeira aí que apareceu? Vamos lá. Evangelização juvenil em comunhão com a família. Falta envolvimento com a casa. Então falta de conexão, né? Existe uma falta de conexão família, centro espírita, né? Essa é a problemática dessa pessoa. Vamos lá, vamos lá. Talvez por terem aulas não interessantes para eles. Olha, questão pedagógica, né? Adaptação de linguagem, né? Formas de fazer. Isso tudo a gente vai comentar e vai tentar ajudar vocês hoje, tá? Eu e a Letícia estamos com essa missão. Falta de incentivo do evangelizador. Puxando a responsabilidade para os evangelizadores. Evangelizador aí tá comendo bola. Isso. Vamos outros compromissos, estudo, esporte, a gente sabe que isso é bem comum nessa idade, né? Essa competição é grande, né? A gente tem uma linha aí para tênue entre, né, ele seguir ou ir para essas outras atividades, né? A gente tem essa disputa aí nessa agenda dele. Vamos lá. A idade do contra. Muito bem, olha só. Esse apareceu a linguagem dicotômica do jovem, né? Ou tá tudo bem ou tá tudo mal, né? Não tem um meio termo. Não. Ou tá tudo bem ou tá tudo mal. Continua. 8 ou 80. Poucas oportunidades para o jovem na casa. O jovem sai da casa porque não tem estímulo da direção e da família. Horários, olha, então, faculdade, outros compromissos. Então, horários não tão flexíveis, que daí ele não consegue ficar na casa, não consegue permanecer também. É bem injusto isso. Acontece. Será que eles estão na nossa mesma casa espírita que a gente, Letícia? Porque tá tão parecido. Não, a minha casa espírita não tem nenhum problema. Tá tudo certo. Tá tão igual. Será que eles estão lá no nosso lar? Será que eles estão lá com a gente? Tá muito parecido. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Então, aqui, ó, a família tem que se envolver, monotonia, falta de integração, protagonismo. Monotonia. Isso aí é, né, fazer ideias, né? Isso tudo é o que a gente quer mais dar para vocês hoje, é ideias de coisas legais para fazer. Vamos lá. Haroldo Dutra falou sobre isso em alguns vídeos. Falta convidá-los para se integrar às atividades da casa. É, sem dúvida, uma problemática do movimento espírita. Convites. Será que é só do movimento espírita, gente? Ou será que é de todas as religiões? Será que é um problema de todas? Vamos ver. Acredito que não estamos ouvindo os jovens. Boa, Gi, é isso aí. A receita do bolo aí, ó. O ouvir realmente. O ouvir é
importante. Diferença de pensamento. Querem mais ação com os trabalhadores mais antigos do centro. Uhum. Diferença de gerações, né? Diferença de gerações, isso bate muito também. É muito no centro. sério Tem essa isso. troca. É sério? É isso dá evasão mesmo. É. E às vezes até causa, né, estremece ali a base, né, da casa espírita, que é esse pessoal já mais velho, mais antigo no movimento e tal, começam né, a se estressar por causa disso. É bem importante mesmo. Falta de envolvimento da família, compromissos profissionais, estudos sociais, É uma casa agenda espírita não disputadíssima, né? Uma agenda muito disputada. Tem muita coisa legal que começa a vir na juventude, né? Muita coisa legal. Passei no shopping, não sei o quê, namorado e namorada e nananã. Olha, muita coisa que a gente tem que disputar nessa agenda, né? A agenda deles, pela primeira vez, começa a estar cheia de coisas e eles precisam aprender a administrar isso e ainda não sabem, né? Como a gente também teve dificuldade na nossa época. Vamos lá, oportunizar responsabilidades. O jovem quer trabalhar e participar do centro, mas é dito que falta responsabilidade. Olha que massa isso, hein? Falta contextualizar os temas com a realidade do jovem. Falávamos sobre isso. Adaptação da linguagem, vamos falar sobre isso. Isso. A sociedade dá pouco espaço para os jovens. Aqui a Lu já falou numa questão mais ampla, a sociedade, não só a casa espírita, né? Sim, e por enquanto são essas respostas, mesmo. Rômulo. É uma problemática da sociedade que se reflete na casa espírita. É isso aí. Exato, exatamente. Eu acho que a gente pode... Não tem mais nada. É isso? É isso Fechou. aí. Rômulo, então tá. Oi. Me permite atrapalhar rapidamente, que da outra vez nós esquecemos de tirar foto, então eu queria bem rapidamente só tirar foto. Sim. Depois a NET, vamos tirar foto, porque depois que eu descer a serra então, ao Morro do Boi, eu não paro mais. Eu pego um embalo ali depois do Morro do Boi e eu não paro mais. E aproveitando, pessoal, então, nós vamos até às 18h50 aqui, tá? Tá, beleza, ótimo. Um sorrisinho para a foto, quem quiser botar coraçãozinho, vamos lá, mantenham um sorriso aí, olhando para a câmera, 1, 2, 3 e... Primeira tela foi, segura aí, que eu sou meio lerdo aqui nessa parte. Agora vamos para a segunda tela. 2, 3 e... Muito bem. Desculpa atrapalhar aí. Bora lá, então. Não, imagina. É isso aí, maravilha. Então, vou pedir para Letícia compartilhar a tela da nossa oficina para a gente começar a conversar dores, né, que nos aflige, que são muito comuns em todos os centros espíritas. Eu quero falar para vocês que esse é um material que a gente também aplicou no Enege Brasil, em dezembro do ano passado, e são dores que, assim, de todas as casas espíritas do Brasil, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, são problemáticas que vocês trazem que é bem normal, assim, né? Que não deveriam ser, mas está acontecendo com muita frequência. Então, eu vou pedir para a Lê colocar lá no comecinho, que ela está lá no obrigado. Essa é a tela final, só para vocês saberem. Eu tô dando spoiler aqui sem querer. Pois é, poxa, a telinha do obrigado. Mas tudo bem. Então, assim, na nossa casa, nós vivemos com frequência essas problemáticas e a gente às vezes acha que é só na nossa casa. A gente não é. Isso é bem comum, aí a gente acha que o problema é a gente, pode até ser, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente mudar o nosso olhar e a gente aprender a analisar números, tá? Vamos lá? Conseguiu colocar, Lê? Tá na luta? Não, eu consegui, mas eu vou ter que fazer aquele negócio, vou ter que ir e depois voltar, porque eu não consigo fazer ele primeiro entrar no modo de apresentação, mas vamos lá. Eu vou compartilhar assim, agora eu vou interromper, daí vou colocar a apresentação. Espera aí. Daí eu vou ter que interromper, porque senão ele não passa, né? Tá bom. E agora vai. Agora vai.
Muito bem. Então, o nome da nossa oficina é Investir de Coração na Inclusão do Jovem, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho virar realidade? Eu gostaria que vocês prestassem atenção num vídeo que a Letícia vai colocar, tá? E vocês nunca mais vão ver a corrida de revezamento, a corrida de revezamento de bastão, né? Da mesma forma. Sempre que vocês verem essa corrida, vocês vão lembrar dessa oficina. Solta lá, Letícia. Teu áudio está fechado, Rômulo. Está fechado, Rômulo, teu áudio. Continua fechado. Fechou. Beleza, abriu. Então, obrigado, gente. Então, assim, essa corrida de revezamento é basicamente para ilustrar como deveria ocorrer essa transição do jovem, da juventude, ou para o trabalho, ou para os grupos de estudo. E aí a Letícia vai colocar no próximo slide, que é o slide em que a gente consegue fotografar os atletas, que no caso são vocês. Olha como vocês estão atléticos, que lindo que vocês estão. Então, assim, ó, temos ali, né, várias figuras que vão exemplificar o nosso trabalho nessa situação. O bastão ali representa a tarefa. A tarefa é a transmissão, né, a entrega desse jovem, do grupo de jovem, para o trabalho da casa ou para o próximo grupo de estudo, livro, enfim. Aqui, a primeira atleta que está entregando esse bastão, essa tarefa, é o evangelizador de juventude. Muitas vezes somos nós, né? Que entregamos o jovem, ó, agora tu está no momento certo, está preparado para seguir adiante. Esse outro atleta que está recebendo o bastão, ele representa o evangelizador que está recebendo esse jovem para o grupo de estudo ou para o trabalho, e o próprio jovem. E na parte do solo ali de baixo, vocês notem que existe um período de transição. Então, nesse período de transição em que os atletas estão correndo simultaneamente e um está entregando, o de trás está entregando o bastão para o da frente, eles correm simultaneamente e juntos. E essa é a grande sacada do negócio. Vocês precisam acompanhar esses jovens e eles serem assistidos também nos grupos que eles serão inseridos. Então, é um trabalho coordenado entre três. Você que entrega, o jovem e o evangelizador que está, ou evangelizador, ou facilitador, ou, enfim, responsável do trabalho que vai pegar esse jovem. Se a gente não faz essa transição de forma coordenada, acompanhando esse jovem, ele perde esse vínculo, porque o vínculo é você. O vínculo é o evangelizador de juventude. Então, se ele simplesmente de um ano para o outro passou o ano, jogou o jovem lá, e ele não acompanha isso, ele não passa as informações do jovem para o próximo, para o facilitador, para o trabalhador da casa, esse jovem ele vai perdendo aderência, porque ele vai perdendo o vínculo. E aí a gente tem uma grande desistência do jovem. Então, essa ação coordenada, ela precisa ser feita entre vocês da juventude, quem é da juventude, evangeliza a juventude, e as áreas do centro espírita. Isso precisa acontecer de uma forma coordenada e junta. Então, é um processo que vocês vão passar juntos. Eu vou pedir para a Letícia passar o próximo, e aí vai ficar mais ilustrativo ainda, porque daí a gente vai para uma outra etapa.
A tarefa a ser executada é a continuidade do participante, passando do grupo de jovens para o grupo de estudo representado pelo bastão. Essa missão assemelha-se a uma ponte que liga um lado a outro, mas a travessia não pode ser feita de forma solitária. São movimentos coordenados de todas as áreas e também do jovem. Então, o jovem precisa querer passar por essa ponte. E vocês também, e a área que vai receber eles também. E aí, sei lá, vocês vão definir um período, se é um mês, se é 2 meses, se é uma semana, vai depender do jovem, se é um semestre inteiro, que vocês vão lá visitar o jovem, prestar esse carinho, conversar com o evangelizador, trocar a figurinha, ver se ele está se adaptando, entendeu? Para não passar o bastão, porque o bastão vai cair. Se a gente não trabalhar esse período de forma coordenada, talvez ele não vai cruzar essa ponte, entendeu? E aí a gente deixa de fazer esse esforço e isso a gente acaba perdendo esses jovens, esses grandes talentos que fazem coisas maravilhosas nos grupos de jovens, mas não querem fazer essa transição. Por quê? Porque ele precisa ter o vínculo com o próximo, ou o trabalhador, ou área, né? E quem é responsável por entregar isso somos nós. Então, nós temos que fazer esse trabalho. Mas a gente não está aqui sozinho, tá, galera? Eu quero dizer para vocês que esse projeto, como eu falei para vocês, a gente apresentou em dezembro do ano passado e nós tínhamos dados antigos do IBGE, né? Mas a Letícia, como uma evangelizadora incansável, uma trabalhadora do Cristo, maravilhosa, ela deu a seguinte ideia, quando a gente começou a conversar sobre trabalho home, será que se a gente aplicar esse formulário para os nossos jovens de uma forma atual, né, com as perguntas assim, latentes, agora, será que a gente vai ter outros números ou números mais apurados? Então, foi feito. Foram respondidos por mais de 100 jovens, acho que foram 100 e poucos jovens, 127, acho, para ser mais preciso, informações de jovens que estão nesses grupos de estudo espírita aí, ou que já foram em encontro, que a gente disparou para grupos, né, da nossa URI, da URI, assim, de toda Santa Catarina. Então, esses dados que vocês vão ter acesso agora são fresquinhos e coisas assim que vão ajudar muito a vocês montarem atividades ou formas de fazer essa ponte com dados científicos. Nós vamos trabalhar igual Kardec agora, igual Kardec, que nem diz o meu filho. A gente vai trabalhar com dados científicos. Então, vamos para o próximo slide. E aí, a Letícia fez uma pergunta maravilhosa. Essa pesquisa, então, foi realizada entre jovens de Santa Catarina, de 15 a 20 e poucos anos, tá? No mês de maio de 2023. Então, né, gente, tá super atual. Então, para a gente começar, é assim: quem mora com você? Foi a nossa primeira pergunta, né? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta é um decisor. A pessoa que mora comigo, ela tem grande influência sobre a minha opinião. Minha mãe, meu pai, né? Quando eu sou jovem, se eu moro com eles, eles têm grande influência na minha decisão. Então, 83,5% moram com a mãe. 56%, né, eram de múltiplas escolhas, né? 56% com o pai, 51,2% com os irmãos e 10% com os avós, né? Então, a gente já tem aí uma parcela aí sendo, né, criada pelos avós. E aí é interessante falar que nesse apontamento do IBGE, as pessoas, né, o adulto, né, a pessoa abordada na rua, pergunta, tu é espírita? 1,4% da população brasileira se diz espírita, né? Agora, entre jovens, isso vai para 6,3%. Isso é um aumento de 400%. Então, será que a gente está estruturado para receber esse jovem com a linguagem adaptada, com a pedagogia correta, com os números afiados, para a gente receber um aumento de 400%? Porque não é eu que estou falando, é o IBGE que apontou. Onde é que está esse jovem? Ele se diz espírita. Ele está indo em alguma casa espírita, ou ele é simpatizante, ou ele está indo para o espiritualismo, entendeu? Então, ele se diz espírita, ele existe, né? Então, isso é um aumento de 400%, é muita coisa, né? Então, quando eu vejo isso, eu cada vez mais sinto que a regeneração está próxima. Está logo ali, na esquina ali, virou a regeneração. Então, continuando ali o nosso próximo slide,
Letícia vai passar para a Só um gente. instantinho, A gente fez uma... Rômulo, eu só quero pedir para o Marquinho ou para uma das meninas dar uma olhadinha. O Luiz Cláudio acho que não está na oficina correta, porque ele se inscreveu para outra oficina, para a oficina do Planejar. Não sei se tem como redirecioná-lo, só porque eu não sei como fazer isso. Então, eu estou pedindo ajuda aí. Vamos lá, bota o Luiz Cláudio no Planejar. Planejar é ótimo, né? É isso aí, tudo que a gente precisa. Então, na nossa próxima lâmina, nós temos aqui. Olha só que interessante. Olha só que pergunta para os jovens. Você se considera espírita? 82,7% diz sim, 2,3% diz não. Isso são jovens de grupos que já foram em encontros ou que estão nesses grupos espíritas aí da nossa casa, né, que responderam essa questão. 14,2% ainda não se decidiu. Esses são os mornos. Lembra dos mornos que Jesus falava? Então, 14,2%. O que a gente tem que fazer com eles? Quebrar o muro que eles estão em cima, para eles pular para um lado, entendeu? Essa é a nossa missão. E 0,8% em processo, né? Então, quando a gente analisa esse número, a gente tem um grande percentual daquele jovem ainda que não se decidiu, né? Que talvez por uma questão ou outra que a gente vai ver mais à frente, né? E que a gente pode ser mais acolhedor ou cativá-lo de uma outra forma, né? Usando outras fórmulas de cativar. Pode passar a próxima lâmina, Letícia, por favor. Aí a próxima pergunta que a gente fez para o jovem foi a seguinte: você está participando das aulas de evangelização espírita para a juventude? Então, 80,3% diz que sim, 11,8%, está vendo como reflete o humor? Está dizendo que não, e 7,9% participa de outras atividades dentro da casa espírita onde frequenta. Ou seja, esse 7,9% ele já está trabalhando, ou ele já está bem engajado, entendeu? Então, ali a gente tem 7,9% na mão, né? De jovens que já estão engajados de alguma forma em algum trabalho ou em algum grupo de estudo. Agora, 80% de sim, olha o número que a gente precisa crescer, né? Olha só quanto que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir ter a aderência desse jovem na casa de alguma forma, né? Então, podemos passar para pro próximo slide, Lê. Isso. A próxima pergunta foi uma coisa muito interessante, que é alinhar o que é a expectativa do jovem para a realidade que a gente entrega, né? Isso é muito, né? É muito frequente isso, até na nossa vida pessoal, né? O que a gente cria de expectativa para o movimento ou para o grupo de estudos que a gente participa e o que aquele grupo de estudo, o que aquela casa espírita está entregando, né? Então, o que você busca na religião? Essa pergunta foi feita para os jovens. 78% conhecimento. Então, eles vêm para o espiritismo por conhecimento. Então, se a gente faz nossas brincadeirinhas, as nossas coisinhas, eles têm que ter um cunho de conhecimento, porque por brincadeira, não vai aderir. Entendesse? Por isso que a gente tem que olhar esses números, a gente tem que começar a entender as atividades que nós estamos fazendo e da forma que a gente está fazendo, porque isso o número mostra real. 62% autoconhecimento. Olha só. Então, se eu inserir ele num grupo em que trabalhe o conhecimento de uma forma geral, que qualquer grupo dentro, né, da casa espírita deve trabalhar algum tipo de conhecimento, e nele algumas questões de autoconhecimento, olha só o quanto eu aumento de porcentagem desse jovem aderir a esse próximo grupo. Entendeu? Se ele for num grupo de ESG1, por exemplo, e que tenha as aulas de ESG1, mas ali no meio mescladas, combinadas com o próximo facilitador, de ter algum trabalho de autoconhecimento, olha só o percentual que eu consigo aumentar de aderência desse jovem nessa turma, né? Então, vamos lá. 59% ajudar os outros. Olha só. Então, ali, nós temos um jovem que está querendo trabalhar, que ele está querendo ir para assistência, que ele está querendo evangelizar, ele está querendo ajudar de alguma forma. E a gente tem que abrir as portas do centro espírita para a gente cativar esse jovem. 58% buscam essa religião pela tranquilidade, né? 56% paz de espírito. O espiritismo traz isso para eles, traz essa paz de espíritos. 34% fazer amigos.
Às vezes a gente está tão preocupado em que eles têm que ser amigos entre eles, nananã, mas ele está muito mais preocupado com conhecimento e autoconhecimento, né? Claro que fazer amizade é importante, ninguém está dizendo que não é, mas olha só, o que o número está dizendo para a gente? Que o que é mais importante que ele vem buscar no centro espírita? E 6% não sabe, que são os mornos, né? Eles aparecem em todas as pesquisas aí. Então, se a gente fizer essas atividades observando esses percentuais, que são coisas que a gente pode aplicar na nossa casa espírita para sentir a nossa realidade com os jovens que a gente tem, formulários, com os jovens que a gente tem, para a gente poder, então, criar ou encaminhá-los para atividades em que eles consigam ser mais aderentes, tá? Podemos passar para o próximo, Letícia? Essa daqui também é bem interessante, essa próxima. Olha só que pergunta interessante, eu acho que talvez a gente não teria essa criatividade de pensar nisso, né? O que faria você trocar de religião? A gente perguntou para o jovem. O que faria você trocar de religião? 65% não tem interesse, pois considera o espiritismo a melhor opção. Então, meus irmãos, 65% está dado na mão de vocês. Está na tua mão. Está entregue, ele é convicto. Aí agora a gente analisa o outro lado lá, 16%. Se encontrasse outra religião que respondesse melhor suas dúvidas. Se a gente somar o 16 com 65, tá na nossa mão essa galera. Porque eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me apresentam que a gente vai até lá ver se existe alguma religião que responda mais às nossas dúvidas de forma mais lógica, mais justa, mais completa, como o Espiritismo faz. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que esse jovem está muito na nossa mão, e a gente que a gente tem que se adaptar e aprender como fazer melhor. 13% se encontrasse outra que se sentiria mais acolhido. Então, existe um grande percentual de jovens. E aí nós temos demais respostas com 0,8% cada resposta, que são respostas relevantes. Se encontrasse outra que fosse mais divertida, né? Se encontrasse outra com mais amigos deles participando, se os ensinamentos não tivessem o objetivo desviado, né? Se tivesse o objetivo desviado, eles mudariam. Então, isso dali a gente está falando de pureza doutrinária, que é o que a gente precisa ter, né? Fidelidade doutrinária. Se fosse trocar de religião, não escolheria nenhuma outra. Aí teve um percentual que respondeu que é ateu. Isso são grupos de jovens que já participaram de encontros, tá? É mais fácil me tornar ateu do que me converter a outra religião. Esses são os convictos do Espiritismo. Convictos. Outro 0,8 não sabe, e o outro 0,8 nada. Os mornos ainda aí, né? Então, continuando ali nosso próximo número, que esse é um número muito legal, em relação a criar atividades. Olha só que interessante analisar esse número. Com qual frequência você frequenta a casa espírita? 57,5% uma vez por semana. 15,7% 2 vezes por semana. Então, se tu tá pensando em fazer uma atividade 2 vezes por semana, olha a probabilidade de dar errado. É enorme. Porque em 1 vez por semana, tu consegue ir na agenda dele. Olha quanto aumenta o teu percentual se você criar uma atividade legal, boa, consistente para 1 vez por semana. Do que se tu tentar para 2 vezes, olha o risco que tu vai ter de perder esse jovem. Né? Ou de ele simplesmente não vir e começar a perder aquela continuidade do grupo, né? 11% 2 vezes por mês. Então, se tu estás pensando em fazer 2 vezes por mês, olha só como cai o teu percentual. 6,3% menos que 1 vez por semana, né? 4,7% 1 vez por mês. Olha só como o percentual fica baixo. Então, né? E aí tem um outro aqui, um outro 4,7% mais que 2 vezes por semana. Então, esses que estão mais do que 2 vezes por semana são aqueles jovens que já estão voando na casa, que já estão participando de trabalhos, que já estão em grupos, já estão enganjados, entendeu? Agora, se a gente for pensar numa atividade que eu vou inserir o jovem, se ela for 1 vez por semana, o meu índice melhora muito.
Pode continuar lá, Lê? Pode passar para o próximo? O próximo é qual frequência, qual seria a disponibilidade de frequentar a casa espírita, né? E aí, ó, mais uma vez, né? Qual seria a disponibilidade dele? Uma perguntou quanto que ele frequenta. Qual seria a tua disponibilidade? Ó, 49,6% uma vez por semana. Então, pense em atividades uma vez por semana. 23,6% duas vezes por semana. 9,4% mais de duas vezes por semana. Olha como vai caindo. 7,9% duas vezes por semana, duas vezes por mês. E 3,1% menos que uma vez por mês. Então, se eu pensar em atividades uma vez por semana, a minha probabilidade de ser assertivo aumenta muito, né? E aí a gente vai entrar no próximo, no nosso próximo slide, né, que a Letícia vai passar ali para nós, que é um slide fantástico. Olha só que maravilhoso, que entrega maravilhosa que vocês estão tendo a oportunidade de receber hoje. Quais assuntos despertam interesse em saber os quais você gostaria de saber mais? Quais os interesses dos jovens em relação a temas dentro do espiritismo? 72,4% mediunidade. E a gente não fala de mediunidade para o jovem. Isso fica muito restrito a uma faixa etária de pessoas dentro da casa espírita. Olha só o sucesso que vai ser o ERJ em 2024, que vai falar sobre mediunidade. Então, os nossos jovens, eles querem falar sobre isso. Eles querem entender o que é mediunidade, né? Eles querem saber sobre esse tema. Talvez eles não estão preparados para a prática mediúnica. Isso é uma outra coisa. Mas eles querem falar sobre mediunidade. Eles têm mediunidade, né? Assim como todos nós. Olha lá, 61,4% reencarnação, né? 43,3% autoconhecimento. Olha o autoconhecimento aparecendo de novo. Então, se eu fizer, ó, vamos começar a conectar números, né? Se eu fizer uma atividade uma vez por semana, para jovem não sei o quê, nananã, inserido, fazendo essa ponte em que o evangelizador passe, né, ajude o jovem a migrar para o próximo grupo, e que nesse grupo tem algumas sessões de autoconhecimento, olha o percentual que eu tenho de sucesso no envio desse jovem para o próximo setor, né? Para o próximo degrau. 40,2% leis morais. Nossa, é um assunto que quase, né? A gente não imagina que o jovem quer falar sobre isso. Olha só lá, ó, 37% Jesus e Evangelho, que é o que a gente mais fala, né? Não é que Jesus e o Evangelho não sejam importantes, são extremamente importantes, mas o jovem quer falar sobre mediunidade. Então, se a gente atrelar mediunidade com Jesus, né? Olha só o nosso percentual, como ele tem condições de aumentar. Então, assim, a gente tem que olhar para esses números, tentar entender e começar a formar estratégias, né? Aqui nós temos um outro número que eu fiz em destaque aí para vocês, que é 28,3% suicídio. Olha só, quando a gente olha para o nacional, para o número nacional dessa mesma pergunta, em 2006, isso era 14%. E agora a gente falando sobre os jovens da nossa região, esse número vai para 28,3%. Então a gente precisa falar sobre isso. Ou a gente precisa encaminhar o jovem para áreas que falam sobre isso. É sobre isso que ele quer falar. Entendeu? Se ele vai trabalhar numa área, que tenha um momento que ele possa falar sobre isso, que tenha, se ele vai trabalhar em alguma área da casa, né, que às vezes não tem oportunidade de falar tanto sobre alguns assuntos específicos, mas que tenha um momento de parar e fazer uma reunião sobre, porque é isso que ele quer saber. Isso vai cativar o jovem para ficar nesse trabalho. E aí nós temos demais temas com respostas de 0,8% que são interessantes também, ó. Então, eles, né, citaram amor, né? Mundo espiritual, Deus, né? Jogos, sonhos, filmes e fantasias na visão espírita, né? Que são as séries, o que eles veem na TV, o que eles acham interessante, leis que regem o universo, né? Então, alguns responderam tudo, que tudo é interessante, e outros nada,
né? 0,8% também nada. Então, se a gente aplicar essas fórmulas que a gente está dando aí para vocês, ou se vocês aplicarem formulários, ou prestar atenção nesse jovem, né? Criar gráficos, assim, que eles possam responder, vocês vão criar pontes estratégicas que vão levar esses jovens para trabalhar dentro da casa numa área em que ele vá aderir a essa área, que é isso que é a nossa preocupação, né? E para o nosso último slide ali, vou pedir em relação a esse estudo, né? Eu vou pedir para a Letícia colocar, que é uma frase que eu achei muito maravilhosa, que é assim, ó, vou ler para vocês. Se não sabemos com clareza o que leva o jovem à casa espírita, não podemos ajudá-lo com clareza. Para isso, precisamos aprender a flexibilizar as rotinas rígidas de entrada para ver o jovem como ser humano, portador de individualidade e de leitura própria do mundo. Então, o jovem, ele tem opinião própria, ele tem a leitura dele própria do mundo, isso a gente não vai conseguir mudar. Quem que é o decisor dele, né? Quem que é o influenciador dele dentro da casa dele? A gente sabe se ele mora com pai, se ele mora com mãe, isso tudo é o influenciador. O irmão, será que é mais velho? O que esse irmão faz? Esse irmão já tem uma profissão? Porque isso vai influenciar na decisão desse jovem, entendeu? Isso a gente precisa saber para a gente poder mapear e tentar entender qual é a área que a gente vai conseguir ter mais aderência desse jovem, seja na evangelização, seja na área na área de assistência social, seja, enfim, na mediunidade, onde é que a gente vai conseguir entregar esse jovem nos grupos de estudo em que ele vai conseguir ter essa aderência? A gente precisa se preocupar com isso. Agora a Letícia, ela vai aplicar com vocês, né? Eu vou dar uma introdução aqui, vou explicar as regras, Lê. Enquanto isso, tu consegue colocar ali para o pessoal. Uma brincadeira que a gente fez para a gente brincar hoje, que se chama Jogo das Pontes. Como é que funciona esse jogo? A gente vai dar um perfil de jovem para vocês, né? Uma situação, enfim, do jovem, né? O perfil dele. E a gente vai dar do ladinho aqui para vocês várias opções de soluções, de encaminhamento desse jovem para áreas dentro da casa. Vocês podem responder mais de uma questão, vocês podem achar que uma questão talvez não seja muito adequada, mas é isso daí. Vocês respondam aí no chat, a gente vai olhar essas questões, vai abrir para conversar, de repente, alguma delas. Eu estou aqui olhando o horário para ver se a gente está dentro do horário, né? Para a gente poder, então, fazer um exercício, que são esse jogo das pontes, você pode aplicar ali na sua casa. Você vai ver, olha que simples que é. Vai lá, Lê, bota o primeiro aí, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro é um jovem, um rapaz tímido, que tem uma mediunidade ostensiva, pouco conhecimento espírita, gosta dos trabalhos na assistência, mas pouquíssima disciplina. E aí, o que a gente poderia fazer? Como a gente poderia encaminhar esse jovem, né? Como a gente pode fazer para ajudá-lo? A letra A seria permanecer no grupo de jovens por mais tempo. Letra B, estudar o livro dos médiuns e encaminhar para um grupo mediúnico, área da mediunidade. Letra C, encaminhar para o trabalho na assistência e promoção social na casa espírita. Letra D, promover a aproximação com a família do jovem, conhecendo a sua realidade e qual o seu contexto de vida, área da família. Então, vocês podem usar o chat aí para colocar uma ou mais alternativas que vocês achem que combinadas poderia ajudar esse nosso evangelizando aqui. Beleza, vamos lá, vamos ver o que vem. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Letra C, C e D, vamos ver aqui. A e D, A e D, A e B, A, B, ó, A tá bombando, ó. A tá bombando, a D também. A e a D estão bombando. Vamos ver qual que é a, eu vou lembrar qual que é a aqui, permanecer mais tempo, né? Promover, né? Encaminhar para o trabalho da assistência e promoção social. Olha só, vamos ver, a ID tá bombando. Vamos pegar aqui, ó. A D é promover a aproximação com a família. Ah, tá, desculpa, promover isso, obrigado. Vamos pegar aqui a Adelina. Adelina, respondeu A e D. Adelina, explica pra gente, tu já teve alguma situação com um jovem parecida? Qual é a tua experiência? Ou por que tu respondeu isso? Por que tu achou mais interessante responder a letra A e a letra D? Fala pra gente.
Adelina, Bom, tá aí? Sim, Primeiro, estou boa aqui tarde, né, presente. Adelina? Primeiro, boa tarde, né? Da onde tu tá falando, Adelina? Oi, de Joaçaba. Ô, Joaçaba, seja bem-vinda, Adelina. Você respondeu a A e a D, né? Você já teve alguma experiência em relação a esse perfil de jovem? O que você viu da vida? Sim, na verdade, a gente atualmente na casa não temos, depois da pandemia, não temos mais evangelização de jovens. Eu estou aqui porque eu quero me preparar para dar sequência à evangelização das crianças. Uhum. Mas eu percebi que o fato dos jovens não terem retornado é por conta da família, que também se afastou, que talvez a gente tivesse que fazer esse movimento de trazer a família, de conscientizar e estimular esse jovem a continuar, a voltar para casa, e assim, precisa ser com a família. Porque, seja lá, se for uma avó, se for... Porque isso facilita tanto a entrada e a permanência e o diálogo em casa. Então, seria nesse sentido. Legal, obrigado. Muito obrigado, Ade, pela tua disponibilidade. E é isso que a Adelina falou, se aproximar e tentar trazer essa família e entender as necessidades deles e criar, então, né, horários flexíveis que eles possam vir a casa, né, de alguma forma. Ou a gente já viu ali pelo percentual que se a gente tiver uma atividade por semana para o jovem, a gente aumenta muito a probabilidade dele estar na casa, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a analisar e a gente começa a perceber que a gente também tem que ser flexível em algumas coisas para a gente poder aderir a essa família, para a gente tentar trazer essas famílias de volta, né? Então, aí é uma dica para o Centro Espírita ali de Joaçaba. Vamos para o próximo, Lê? Vamos para o próximo perfil? Vamos. Então, agora, a gente está falando de uma moça, né? De uma menina. Uma jovem estudiosa e interessada no conhecimento doutrinário, forte tendência ao suicídio, boa desenvoltura com o público, porém pouca disciplina. E aí a gente pode ajudá-la, né, com uma ou mais alternativas. Letra A, dialogar com a área da mediunidade para que o grupo mediúnico da instituição possa fazer o apoio espiritual para essa jovem e a sua família. Letra B, iniciar no grupo mediúnico experiente na casa. Letra C, mediar uma aproximação com o atendimento espiritual. Letra D, fazer trabalhos voluntários como contação de histórias para crianças e evangelização. Letra E, dialogar sobre a importância de um acompanhamento profissional de saúde. O que vocês acham? Isso. Vamos lá, vamos para o chat, vamos participar, pessoal. Vamos ver aqui, ó, o que está aparecendo aqui. A, D e E. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. D, ó, D, a pessoa está tão convicta com o D, ó. D, D e E. C, C e E. A e C, ó. O C tá vindo com força. C e E. C e E. Vamos lá. A e E, ó. O E, ó. Dialogar sobre a importância de acompanhamento profissional. A, C, D e E. Muito bem. A, C e E. A. Legal, ó. O C tá bombando. Eu vou chamar a Lúcia. Lúcia tá aí, Lúcia? Lúcia tá aí? Oi, Lúcia... oi, Rômulo. Estou. Boa tarde, Lu, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Você tá falando de onde com a gente? São Miguel do Oeste. Eita, tá frio aí, Lu? Tá um pouquinho. Ai, que delícia. Fala pra gente, você colocou aqui, pelo que eu tô vendo aqui, Lu, você colocou C, D e E, né? Justifica um pouquinho pra gente. Você já teve alguma experiência parecida? O que você pode nos ajudar em relação a isso? Assim, da tendência ao suicídio, não, né? Mas é meio que óbvio que a C e a E, né? Atendimento e acompanhamento profissional. A questão de ter boa desenvoltura com o público, né?
jovem que gosta muito e eu estou envolvendo ela na contação de histórias para crianças e ela está também ajudando a desenvolver dinâmicas com as crianças da evangelização da casa. Né? Tu tens essa jovem com esse perfil e tu já está fazendo essa solução da D. Sim. Que legal! Ela Olha, está que bacana. contando histórias para as crianças, exato. Muito bem, ó. Muito legal. E aí, tem uma coisa que a Lu colocou ali, que é a letra D, dialogar sobre a importância de um acompanhamento profissional de saúde, que é muito isso. A gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta. Tem coisas que a gente não vai conseguir. Nós não somos os profissionais de determinadas áreas e a gente não vai conseguir dar conta de todas as situações. E a gente vai ter que encaminhar para profissionais, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós somos evangelizadores, mas nós não somos da área nem da saúde, nem da pedagogia, né? Por exemplo, eu sou da moda, a Letícia é de eventos. A gente não tem essa expertise. Então, a gente vai encaminhar ou conversar com a família para encaminhar para profissionais que tenham essa expertise, porque a gente não vai dar conta de tudo. E trabalhar isso paralelamente. Tanto aquilo que eu tenho, né, a contribuir enquanto entregando doutrina espírita, quanto um profissional de saúde também tem a contribuir para esse espírito, né? Então, a gente tem que fazer trabalhos em conjuntos, muitas vezes, dependendo do perfil do jovem que a gente recebe na nossa casa. Não é verdade, Letícia? Com certeza, né? Essa coisa de tentar juntar, né? Claro que uma coisa só às vezes não vai resolver, né? Uma pessoa com tendência ao suicídio é uma responsabilidade muito grande para a gente achar que vai dar conta sozinho, né? Mas a gente comentava antes sobre a importância também da questão do propósito, do quanto os jovens eles estão se sentindo pouco inseridos e que isso também ajuda, né? A eles se sentirem sem motivação para viver, sem ter um porquê viver, né? Então, assim, eu acredito sim muito nessa coisa de inseri-lo em mais atividades, né? Em relação a ele se sentir útil, isso pode sim ajudar muito na questão do propósito ali de vida, né? De ter um porquê, de auxiliá-lo, assim, nessa questão às vezes um profissional de saúde, uma terapia, né? Vai resolver buracos muito mais profundos que a gente nem vai conseguir tocar dentro da evangelização, né? Então, com certeza, vai sempre ser positivo. Se a gente puder mesclar, vai ser sempre melhor do que a gente negligenciar, né? Uma coisa que pode ser muito séria aí. Exatamente. Vamos para a próxima questão, então, Lê? Aqui a gente tem outra menina, ela é muito ansiosa, dinâmica, divertida, pouco conhecimento da doutrina espírita, muitas dificuldades financeiras e os pais dela são usuários de droga. Aí chega a dar uma dor, né? Só de pensar já dói. Vamos lá. A gente pode, letra A, encaminhá-la para um grupo do ESD 1. Letra B, aproximar para a área da arte, né? Encontrar uma atividade artística para que ela desenvolva. Letra C, dialogar com as áreas da assistência e promoção social e também da família. Letra D, apresentar para os grupos de estudos das obras básicas ou subsidiárias, né, complementares. E a letra E, sugerir a prática de yoga. O que vocês acham? Uhum. Isso aí, vamos colocando lá no chat. Vamos colocando lá no chat o que vai aparecer. A, B, C, D e E, né? Temos as opções. Isso. Vamos lá, vamos lá. Começou. B, C, D, B, C, D, A, B, C e E. O B e o C, B e o C. Ó, o B é aproximar para a área da arte. Todo mundo achando que a arte é uma boa. O C é dialogar com o pessoal da assistência e promoção social e a área da família. Ó, o B com bastante frequência, né?
O B e o C são os que estão com mais frequência aqui, eu acho. Eu vou chamar a Luciana para conversar com a gente. Luciana Leite, você achou que ia escapar da gente hoje, Lu? Tudo bom, minha querida? Bem, tá dando para ouvir? Onde é que tá? Dá para ouvir. Tu tá onde? Tá em Pissarras? Tá em Indaial? Tá em Blumenau? Tá onde que ela tá, essa menina? Tô em Pissarras, na casa da mãe. Ah, que legal, que legal. Lu, já pegou algum jovem nesse perfil, na tua casa? Já viu isso na vida? O que te levou né, quais as tuas justificativas para ter escolhido essas letras? Eu nunca peguei, mas eu me coloquei no lugar. Legal, ótimo exercício. Sempre muito importante. Fiquei pensando, porque eu me achei muito parecida também, né? Ansiosa. E né, acho que a área de arte, ela auxilia muito nessa parte da ansiedade, e ainda mais que ela é dinâmica, divertida, né? É uma área muito... Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu amo essa área. E o diálogo com a área de assistência e promoção social é fundamental, né? Principalmente para essa parte da questão dos pais usuários de drogas, né? Exatamente. Porque quando eu estou nesse processo de ajudar o outro, né? Eu também me ajudo, né? Existe uma troca ali maravilhosa, né? E eu sou ajudado, muito mais ajudado do que eu ajudo, né? Verdade. Então, a gente conhecendo essa lei de retorno, né? É substancial essa questão de se mover em prol do outro, né? Sim. Isso é muito legal. Obrigado, Lu. Obrigado pela tua contribuição. Vamos chamar mais alguém? O que a gente pode chamar aqui, Lê? A Eliana colocou BC, que é a cidade dela, né? BC. A Eliana, que é de BC, botou BC só por causa da cidade dela. Só por causa da cidade dela. É isso, Eliana? Fala aí pra gente. Tudo bom, Eliana? Tá ouvindo a gente? Cadê a Eliana? Acho que a Eliana apareceu? Acho que a Eliana saiu. Não, estou falando, só que eu tinha esquecido de ligar o microfone. Eliana, saudade de ti, minha querida. Tudo bom? Quando é que a gente vai arrumar uma viagem para trabalhar lá no Oeste de novo? Tu lembra? Pois é, que maravilha, né? Saudades também. Fala, minha amiga. Tudo bem aí contigo? Tudo bem. Saudades de Graças ti. a Deus, eu também. Então, eu marquei ali a questão, como a Lu falou, da arte, né? Isso é muito importante, né? Para o jovem, ele desperta, né? Essa potencialidade que todos trazem, né? E eu também coloquei a questão do dialogar, né? Dentro da instituição com a área da família, que hoje está com, né? Uma orientação assim bem ampla dentro das casas espíritas. Então, acho que seria um princípio aí para a resolução desse trabalho, mas eu queria fazer também uma colocação nas anteriores, tanto aquela que falou da mediunidade, como Fica à vontade, Eliana, a criança, falar. A moça ali das ideias suicidas, eu só queria comentar que na Casa de Jesus tem 2 grupos de trabalho que fazem essa acolhida. Tem o GAEM, que é o grupo de assistência, até eu escrevi aqui para não esquecer, da mediunidade, que ele recebe aquela pessoa que está, às vezes, pensando que tem uma mediunidade ostensiva, e é um processo ali que precisa daquela acolhida, aquele atendimento, esclarecimentos, e ela frequenta aquele grupo um determinado tempo, e depois se organiza, né? Emocionalmente, muitas vezes, e resolve o problema. E tem um grupo de assistência espiritual, que, no caso, as pessoas que vão ao atendimento fraterno são encaminhadas, e para esse grupo são 12 reuniões, e aí eles vão participando toda sexta-feira, no caso, é o dia, e vão buscando essa assistência espiritual, que é para o encarnado.
Eu acho interessante fazer essa, né? E são soluções, né, Eliana, que às vezes uma outra casa que não tem essa estrutura possa pensar nesse tipo de trabalho dependendo da demanda que ele tem. É maravilhoso, é isso aí. Sim. A gente está aqui mesmo para trocar essas opiniões, essas situações aí, porque está acontecendo e está dando certo na casa de vocês e pode ter uma demanda num outro lugar que precisa desse mesmo trabalho. Verdade. Então, essas questões que vocês colocaram aí, elas são importantes, mas, assim, eu vejo que ele deve se priorizar a permanência do jovem no estudo que ele está fazendo, e fazer o acompanhamento e ir apertando laços, né? Para mim, no meu ponto de vista, então, o diálogo, ele vem para isso, né? Vai tentar ajudar nessa solução aí, nessa necessidade que o jovem está apresentando. Eu, embora não esteja evangelizando jovens, né, eu estou com bebês e infância. E tem uma pré-adolescente lá com 10 anos e tem vários com 9, mas me cativa muito essa área e eu acho importante, já me considerando lá, né, com a idade que eu tenho, essa presença, né, essa integração que eu acho que tem que haver nas casas espíritas. A parte que esse jovem, como seria bom, né, vocês trouxeram essa questão do bastão, né, de poder estar junto com esses jovens e vendo, né, uma realidade que a gente espera, né, que eles estejam juntos e assumindo esse trabalho com essa doutrina que tanto nos oferece. É verdade. Eliana, muito obrigado, sempre com comentários muito, muito elucidadores. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Valeu. Vamos para mais um perfil, Letícia? Vamos lá? Bora jogar o jogo das pontes? Mais um perfil lá. Vamos lá. Então, esse nosso rapaz é usuário de drogas, fuma, a família com muitos recursos financeiros, muita afinidade com os avós muito atuantes no movimento espírita. Então, os avós que levaram esse moço lá. Vamos lá. Como que a gente pode fazer para ajudar? Letra A, incentivar, fortalecer o vínculo com os avós, estimulando que eles frequentem juntos no grupo do Livro dos Espíritos. Letra B, encaminhar para o grupo de mediunidade da casa. Letra C, sugerir que assuma a facilitação de um grupo de estudos. E letra D, convidar os pais para dialogar estratégias de auxílio para o jovem, incentivando o acompanhamento do jovem. Isso, vamos lá. Vamos lá, já começou a pipocar aí. Letra D, a Leisa. A Leisa é rápida no gatilho. Vamos lá. A Leisa já quer trazer os pais. Já quer trazer os pais, já quer aproximar. Também o D aqui, o D tá bombando. Jerusa também no D, ABCD, o D tá performando. Vamos lá. Silvane D, Adelina D. Ó, o D é o que tá legal, aproximar a família. A Bernadette D, AID, muito bem. Vamos lá. Vamos pegar a Leisa que foi a primeirona e hoje a Tílio aí para responder para a gente. Olá, eu lembrei... Olá, Leisa, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa oficina. Você fala de onde, Leisa? Falo de Caçador, na 10ª URA. Oh, legal. Tá muito frio aí, Leisa? Eu acho que bem mais frio que São Miguel. É? Tá quantos graus aí? Então, aqui tá 18 graus marcando aqui no computador. Já tá aquele friozinho, né? Leisa, fala pra gente, você falou da D, né? Você tem alguma experiência em relação a isso? O que você pode nos ajudar em relação ao que tu já viveu e já viu da vida, Leisa? Então, a gente sempre teve essa situação de avós permeando, mas sempre a busca foi pelos pais. E tem um texto da Teresa de Brito, lá da psicografia do Raul Teixeira, que ela fala que mesmo que os filhos estejam com os avós, a responsabilidade será sempre dos pais, né? Então, sempre essa busca dos pais aí.
E aí, e daí por isso que tu acha importante trazer essa estratégia de trazer os pais para incentivar esse acompanhamento. Exatamente, porque será que esse vínculo ali, a responsabilidade maior são os pais sempre, né? Uhum. Quer dizer, a avó é o meio campo. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Lenza. Então, assim, ó, é importante trazer a família, né? E aí as estratégias que eu vou adotar, eu vou ter que pensar de uma forma criativa e sentar com os grupos, né? De repente, se eu quero encaminhar esse jovem para as outras áreas, será que não seria interessante, de repente, eu fazer um workshop, trazer essas áreas para falar com um jovem no grupo de jovens? Né? Sei lá, o pessoal da mediunidade faz um workshop lá no grupo de jovens e mostra, o nosso trabalho é esse, é dessa forma, a gente faz assim, nanana. E aí vem o grupo da assistência numa outra semana, fala também como é que é lá e tal. E aí vem o outro grupo da recepção e fala como é que é trabalhar na recepção. E aí vem o outro grupo da divulgação e como é que é a comunicação, é assim, assim, assado. E aí o jovem, ele vai poder entender e escolher. E aí nessa transição, você não vai jogar o jovem lá, você vai acompanhar. Né? Ele vai lá, você vai ficar por um tempo indo junto, né? Vai lá dar uma olhada, ver como é que ele está, se ele está se adaptando, conversa com o facilitador, né? Isso tudo vai ajudar com que esse jovem tenha mais aderência à casa espírita e ao grupo que ele for direcionado, né? Vamos para mais um, acho que é o último esse, né, Lê? Hoje, esse aqui deu para fazer todos, vamos lá. Vamos lá. Esse outro rapaz aqui, ele é indeciso, ansioso, tímido, pouco interesse pelo estudo da doutrina espírita e muito disciplinado no grupo de jovens. Isso. Então, a gente pode, letra A. Opa, só um instantinho. Letra A, fazer o workshop com áreas de interesse no centro espírita, que foi isso que o Rômulo acabou de falar. Letra B, convidar para participar do grupo de obras básicas. Letra C, encaminhar para a área de artes, grupo de teatro, música, poesia da casa. Letra C, conhecer na prática as áreas de trabalho da Casa Espírita, grupos de estudos, assistência e promoção social, área da família, área da infância e juventude, com a área da comunicação, a COM, né? E D, do departamento doutrinário, etc. Então, vamos ver o que vocês acham. D, a Nereu foi rápida agora, hein? D, vamos lá, ver o que vai aparecer no jogo das pontes aí. Que ponte que a gente faz para esse perfil desse jovem? Vamos ver. Vamos ver. Ó, o D, o A, o D tá? O A e o D, A, C e D. A G, o C e o D. A Luana no D, a Bernadette, ABD. Muito bem. A Lúcia, a Adriane. Eu vou pegar a Silvane. Silvane, você respondeu a A, B e a D. Fala pra gente, Silvane. Tudo bem? Boa tarde, querida. Oi. Tá aí, Silvane? Tô, abri Oi, agora. tudo bom? Oi, tudo bem? Ei, te achei. Tá de pijama já, Sil? Eu já, a tarde toda de pijama que é frio. Ai, que delícia. De qual cidade está falando, querida? Itá, perto de Concórdia. Tá frio mesmo, pelo jeito aí, né? Sim, Que bom. fogãozinho a toda aqui. É, fogão a lenha? Sim. Ai, mostra pra nós. Tá ali fácil pra mostrar? Tá na cozinha, não? Tô. Mostra pra nós, que eu tô vendo que tá aí, ó. Deixa eu ver. Olha só, é verdade. É pinhão aí? É pinhão aí? Tem. Ai, que legal. Eu fiquei com vontade de comer pinhão agora. Fala para nós, tu já viu isso na tua vida? Tu não viu? Por que tu escolheu essas opções? Qual foi a tua... Por que tu optou por essas letras? Eu não trabalho nessa área ainda, né? Eu estou a primeira vez que estou fazendo o curso, porque eu quero trabalhar com jovens, né? Legal.
mas eu acredito que você mostrando as obras, né? E mostrando o que a casa pode proporcionar, as áreas que ele pode participar, eu acho que vai ajudar muito, principalmente na indecisão dele. Ele vai conseguir perder a timidez, né? Com a letra A. E você trabalhar a ansiedade do jovem hoje em dia é muito importante, né? Porque eles são muito ansiosos de fazer as coisas, mas não sabe onde começar, o que fazer, né? Você mostrando, eu acredito, esses 3 tópicos, dá uma direção para o que ele quer seguir. Maravilha. Maravilha, obrigado, tá? Deixou todo mundo com vontade de comer pinhão agora. Agora tá começando a época, né? É bom. É uma delícia. Muito legal, muito obrigado. Foi muito legal. Agradeço. Ô, Lê, e agora passa para a última lâmina, que ali então tem a maior ponte de todas, né? Que nos levou a trabalhar aí no Evangelho, que é Jesus, né? Como é que Jesus soube, então, cativar os seus discípulos e fazer com que eles aderissem à Boa Nova, de forma a morrer por ela? Né? Então, assim, é algo a se pensar. Ele, né, montou estratégia, ele perdoou, ele fez muitas, né, ele se doou, ele fez muita coisa quando ele esteve aqui na Terra, que nos mostrou de como ser essa ponte eficiente de entregar, né, de entregar tudo o que for preciso. Ele explicou no sentido, né, de todas as formas, né, na linguagem que os discípulos entendiam, porque falava por parábolas, que eles eram tudo meio truculento, vocês sabem disso, né? Conhecimento pequenininho. E é isso, a gente também vai ter que adaptar a nossa linguagem, a gente também vai ter que adaptar a linguagem espírita para a gente servir dessa ponte para levar o jovem a aderir à doutrina espírita da forma que Jesus fez com os seus discípulos, né? Então, essa é a nossa contribuição. A Letícia tem um caso maravilhoso que durante o nosso grupo de, né, enquanto a gente fez o nosso estudo, ela comentou sobre uma ponte, né? Ela serviu de uma ponte para um jovem na casa dela. Eu gostaria muito que ela desse esse depoimento, que eu acho muito rico, Lê. Bom, então, vou contar para vocês rapidinho, porque a gente está com o nosso tempo já esgotando. Vamos lá. Nós temos aqui na casa onde eu participo, em Brusque, nós temos um trabalho de assistência, né? E os pais de um evangelizando nosso, da juventude, pediu que ele fosse junto. Eles trabalham na assistência, levaram ele junto para que ele conhecesse lá o trabalho e tal. E a regra é, quando vem um jovem, ou qualquer pessoa, né, ela vai no primeiro dia observar o trabalho, vai observar tudo o que acontece e tal, e participa pouco, mas mais observa. E esse jovem, eles olharam, acharam que ele não estava observando direito, né? Não estava fazendo muita diferença ele estar ali ou não. E aí, quando ele chegou em casa, ele comentou com a mãe dele. Quando acabou, ele não falou nada e tal, mas quando ele chegou em casa, ele disse assim: mãe, por que vocês não pedem para que nós, os jovens, eu poderia fazer isso, por exemplo, por que a gente não faz o currículo das pessoas que estão na assistência, que estão vindo na assistência? Porque eu percebi que tem pessoas que estão sem emprego lá. E tinha gente, inclusive, que estava que é de outro país, a gente tem aqui vários imigrantes, né, de outros países, então que nem sabem a língua. E aí ele disse, nossa, porque assim, eu podia perguntar para ele, olha, qual foi a tua experiência, então montar um currículo, porque eu sei fazer isso. E aí a mãe dele veio e trouxe, olha só, né, o Rafa podia contribuir com isso. E aí eu parei para pensar, gente, quantos jovens como esse não tem dentro da nossa casa espírita, que a gente não parou para perguntar para ele o que ele quer fazer, o que ele pode fazer para ajudar. A gente já vai metendo ele num trabalho, a gente nem sabe o que ele gosta, o que ele tem mais facilidade, quais são as habilidades dele, quais são as
facilidades. E aí a gente vai e mete ele num trabalho que ele não gosta, ou que é o que vai nos aliviar naquele momento, o que a gente está precisando, e a gente esquece de olhar para ele, para o que ele quer, para o que ele pode, inclusive para o que ele pode contribuir, como nesse caso, que ninguém nunca tinha pensado nisso. Então, assim, a proposta é essa, é a gente ouvir, né? Olha só, essa semana a gente parou para ouvir os jovens e como isso fez a diferença na maneira como a gente vai encarar as nossas evangelizações daqui para frente. Então, ouvir sempre é uma ótima alternativa quando se trata do jovem, e é o primeiro passo, né? Quando a gente estava fazendo o jogo das pontes, uma coisa que me ocorreu, né, é que a primeira coisa em qualquer um daqueles casos é acolher, né? Acolher passa por escutar, né? Entender, compreender, pode ser que ele seja tímido, ele não vá se abrir, mas só o fato dele saber que ele pode se abrir contigo já é algo muito, muito importante. Então, esse é o recado, assim, né? Que a gente tenha esse olhar atento, assim, para o que ele pode oferecer, para tudo que ele, né? Para tudo que ele está disposto a fazer por nós. É isso aí. Obrigada. Maravilha, Lê. Ótimo. Esse exemplo eu achei muito interessante trazer. E aí a Sônia botou aqui, ó, olha que interessante. Jesus deu a oportunidade aos seus discípulos de aprender e servir, independente se eram cultos ou não, se tinham experiência ou não. Acolheu a todos com amor. E é isso, né? Acolhê-los, né? Com amor, assim como Jesus, né, fez com os seus discípulos e faz conosco, né? Nas nossas situações adversas. Então, que nós possamos ser essa ponte, meus irmãos. E a gente está muito necessitado disso, sabe? E de prestar atenção nesse jovem, conversar com ele, sabe? E se for preciso aplicar algum formulário, fazer um teste vocacional, qualquer coisa, que a gente possa, então, entender quais são as características dele, quais os interesses que eles têm, né? Para que a gente não perca esse jovem da casa. Porque a juventude é o futuro da casa espírita. Se nós não tivermos jovens, ela vai envelhecendo e os grupos vão se acabando, né? Porque estamos aí prestes a ir para o mundo espiritual a qualquer momento. Não é verdade? Ninguém é eterno, né? Então, isso é maravilhoso, se a gente puder fazer esse trabalho com os jovens. E eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a essa equipe maravilhosa no final do dia de hoje, que passamos essa tarde aí em conjunto, em todos aqui que nos auxiliaram, a Fran, o Marco, a Amanda, a Letícia e vocês aí também que fizeram a diferença no outro lado. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, assim, mínima que seja, mas para que vocês possam ouvir e traçar estratégias, sabe? Para aderir, para fazer com que esses jovens fiquem na casa espírita e que depois a gente encontre eles lá no grupos de jovens, né? Nos eventos, né? ERG, com Regis, com Jéssiques da vida, né? Que bom que a gente possa trabalhar juntos aí para cada vez mais a gente possa ter aderência desses jovens aí no movimento espírita. Né? Muito, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Letícia, Marco, Fran, gratidão. Julieta, um beijo, Ju. Hoje eu não te incomodei, né, Julieta? Não, ainda não. Julieta... Coitada, eu não incomodei. A Julieta tá quietinha ali, ó. Tô quietinha para você não me chamar. Como Letícia, nós gostaríamos de agradecer, né, imensamente a contribuição de vocês. Tenho certeza de que todos estão saindo daqui hoje muito estimulados a pensar junto com os seus jovens, né, a ouvi-los e a construir muitas pontes dos jovens com a casa espírita. As reflexões que vocês trouxeram ontem, hoje, desculpe, foram de grande importância, realmente nos fizeram pensar e sensibilizar, né, os nossos corações para a questão do protagonismo e da inclusão do jovem. Muito obrigada. Pessoal, só lembrando então, preencham a lista de presença, foi colocado o link ali nos comentários, quem ainda não preencheu, clica em cima, né, do link para preencher, e depois vocês vão receber uma avaliação também do encontro, importante que todos preencham, inclusive para quem preencher, vai ter uma surpresinha bem legal depois, tá bom?
Marco, Fran, vocês... Queria só aproveitar que a gente tem 3 minutos, então em 20 segundos quero lembrar vocês disso que o Rômulo falou, que é fundamental, né? Nós temos sim o compromisso de oferecer esse espaço para o nosso jovem, nós inclusive nos comprometemos com eles antes de reencarnar, então de mãos dadas, lado a lado, que a gente possa junto com eles trilhar esse caminho, né? E o que eles trazem aqui é fantástico, assim, a gente tem que ouvir esse jovem. Muitas vezes é um anseio nosso de querer colocar o jovem numa tarefa em que às vezes precisa de alguém, né? Então tem que ter alguém lá para fazer isso, ou fazer aquilo, a gente quer colocar o jovem. Não, mas será que ele quer? Né? Qual que é o interesse dele? Qual que é a vontade dele? Então é caminhar lado a lado. E esse trabalho está sendo feito em nível nacional, tá, gente? Tem um documento sendo elaborado em nível nacional para pensar em estratégias e maneiras de sensibilizar e de qualificar as ações de engajamento do jovem no movimento espírita. Então, que nós possamos estar atentos aí e fazer nossa parte para colaborar, então, cada vez melhor com a divulgação do nosso evangelho, a luz do espiritismo, nas terras brasileiras aí, dando oportunidade para o jovem. Então, gratidão ao meu querido amigo Rômulo aí, a Lê também, a Fran, a Amanda, que estivemos juntos aí na equipe, né, colaborando. E é isso, temos aí mais 1 minuto e pouquinho, né, até o Moacir cortar a gente aqui na... A Giane está com a mão levantada. A Giane levantou a mão. É rapidinho. Então, com esse movimento de ombro a ombro, um colega nosso do Departamento de Promoção Social conversou, Giane, vê para mim uns jovens para trabalhar nisso. Eu disse, eu não consigo ver o jovem, uma que eu não trabalho na juventude. Quem sabe você vai lá na juventude e convida o jovem. Então, é exatamente isso, o pessoal quer que te leve o jovem. Eu não posso pegar um jovem, vamos lá com a terça-feira à tarde. Não é assim que funciona. Então, daí é exatamente isso. Vá lá, convida o jovem, mostra o trabalho, faz o convite. Eu posso na terça. Não, eu não posso na terça. Então, eles vão ver, eles vão decidir. Então, esse é o olhar. E a questão de outros, devem ver a ideia, né? Os outros departamentos, o ano passado já foi de mediunidade, porque era o assunto, vamos pensar assim, né? Mas os outros departamentos irem uma vez por mês lá, mostrar a atividade e convidar, sabe? Fazer esse movimento e tentarmos, né, na medida do possível, fazer essa ponte, que eu acho que realmente é isso que precisa. Mas não assim, eu preciso de um jovem, não é assim que funciona. Né? O pessoal, eu preciso do palestrante jovem. Não é assim. Né? Uma coisa que nesse sentido, tem que fazer um trabalho com... Todos nós temos que fazer um trabalho juntos, né? Mas já está começando, está todo mundo pedindo, né? Então, vamos lá. Vão no grupo lá e convidem o jovem, conheça eles. Né? Aquela imagem que eles trouxeram foi muito feliz, né? Da questão de passar o bastão. E vocês vejam que tem um momento de passar o bastão. Nem antes e nem depois. Né? Se eu passo muito cedo o bastão, eu posso desmotivar o jovem, dando uma tarefa que não esteja à altura, né? Que ele não esteja capacitado. Se eu passo depois também, a gente pode perder o time, né? Então tem que ter essa sensibilidade para saber o momento ali. Excelente aquela analogia ali. Muito boa. Mais alguém? Acho que... Agora é o momento, pessoal. De vocês. Agora é o momento. E foi, por exemplo, foi assim que eu decidi a minha top desse daí. É muito legal, né? As faculdades fazem isso, né? Isso é uma ideia das faculdades. A gente ia lá nas faculdades e assistia, cada um falava da sua área e aí depois tu decidia para fazer o vestibular. Quem não isso sabe, é uma coisa que... eu sou formado né? Em engenharia, Rômulo, e eu só fui para a educação, que mudou a minha vida, porque uma evangelizadora minha me deu um livro sobre educação. Senão hoje eu estaria sendo engenheiro, talvez, não tão feliz, porque não gostava daquilo, mas graças a ela eu recebi um livro que mudou a minha vida. Trabalho nacional aqui na nosso estado, e assim buscamos também que as nossas URIs façam chegar